Capítulo 346. Batalha no Pico, 2. A montanha Santo Marcial estava localizado dentro de São Petersburgo. Olhando de longe, parecia um lótus florescente. Havia no total 11 picos de montanhas. 10 picos inferiores circulavam em torno de um pico parecido com uma espada que subia nas nuvens. Embora houvesse muitos picos, a montanha não ocupava muito espaço. Sua área de base ocupava apenas menos de 5 km². Como se esses 11 picos crescessem do chão, eles pareciam muito abruptos, pois não havia outras montanhas além deles. Os 10 picos ao redor do parecido como uma espada eram todos muito íngremes, pois algumas montanhas estavam inclinadas para um lado, e todas elas estavam cobertas de pedras brancas. Um famoso poeta viajante fez uma metáfora e disse que a montanha Santo Marcial de Zenit parecia uma mão de Deus que segurava cuidadosamente uma espada afiada. Essa metáfora refletia com precisão a impressão direta que os cidadãos de São Petersburgo tinham sobre a montanha Santo Marcial de São Petersburgo. Um grupo de pessoas, incluindo Fei, foi levado ao terceiro pico ao sul pelos guardas reais. Este terceiro pico no sul tinha cerca de 600 metros de altura e inclinava-se um pouco para fora. Quando as pessoas estavam na beira do pico, elas se sentiam como se a montanha estivesse prestes a cair e desmoronar. Apesar disso, esse pico ainda era um dos picos mais planos em comparação com os outros 9. Devido ao bloqueio a longo prazo da luz solar, este pico era muito úmido. Havia 1 tonelada de musgos, muitas videiras cinzentas e numerosos insetos venenosos e cobras. Esta área era geralmente restrita pela família real de Zenit e era muito tranquila. Na parte inferior desse pico, havia um caminho escuro e estreito. Era dito que esse caminho se formou naturalmente, e foi refinado depois artificialmente. Agora, esse caminho levava diretamente ao topo desse pico, e todas as pessoas sortudas que poderiam assistir a essa batalha de São Petersburgo chegaram a esse pico. Antes dos mestres dos reinos afiliados, já havia 7 grupos de pessoas que caminhavam nesse caminho. Essa ordem representava a diferença no status. Fei e as pessoas ao seu redor eram apenas mestres de reinos afiliados, e seus status eram muito mais baixos do que os enviados dos outros impérios, a igreja regional e os nobres da capital. No entanto, desde que tiveram a sorte de ver a batalha, não havia nada para reclamar. No final desse pico, Fei e outros mestres foram fortemente inspecionados por uma equipe de guardas reais e magos reais novamente. Somente depois que eles reconfirmaram as identidades dessas pessoas e removeram os anéis de armazenamento de todos, eles permitiram que esse grupo de pessoas prosseguisse. Esta inspeção foi realmente apertada. Na entrada do caminho, Fei viu um guarda real segurando um item circular roxo. Este item enviou traços de luzes roxas enquanto escaneava todos. De alguma forma, a luz roxa se iluminou muito quando ela pousou em um mestre de um reino afiliado. Ele foi instantaneamente jogado no chão e preso em algemas. Antes de entrar na montanha Santo Marcial, um dos 25 mestres já havia partido. O caminho dentro do pico era muito mais seco em comparação com a base do pico, e havia luzes mágicas laranja-amarelas que eram ativadas a cada 5 metros de distância. Enquanto eles passavam, as luzes se acendiam e mostravam o caminho. Depois de passarem pela área, as luzes se apagavam. O caminho em si tinha muitas voltas. Depois de passar por algumas, era difícil dizer a direção. No entanto, todos sabiam que estavam subindo porque o caminho estava inclinado. De fato, algumas partes do caminho estavam conectadas com correntes de ferro na horizontal, e as pessoas não tinham outras maneiras de passar por elas, exceto escalando. Felizmente, a pessoa mais fraca do grupo era um guerreiro de 4 estrelas, e um caminho como esse não era difícil para ele. Com a liderança de 3 guardas reais, o grupo de Fei finalmente viu algumas luzes naturais e ouviu sons de assobio do vento após 30 minutos. Depois de mais alguns minutos, os olhos se ampliaram quando viram um campo aberto, circular com cerca de 100 metros de diâmetro.
Havia mais de uma dúzia de homens de meia-idade em vestes marrons em pé no campo. Além disso, eles tinham espadas longas e escudos de madeira nas costas. Depois que os 3 guardas reais, que estavam sem emoção, conversaram com o homem mais velho, eles se viraram e saíram. Ficou claro que eles terminaram suas tarefas como guias. Fei sentiu a importância que Zenith colocou nessa batalha de São Petersburgo. Os 3 guardas reais eram todos guerreiros de 4 estrelas de primeira linha, e a dúzia de homens de meia-idade em campo eram todos guerreiros de 5 estrelas. Seus movimentos eram constantes, mas firmes, e parecia que eles tinham energias guerreiras elementares da terra. A maneira como essas pessoas se vestiam também era muito diferente. Eles não se pareciam com soldados nem guardas reais. Se Fei não estava errado, essas pessoas eram mestres da montanha santo marcial. Tink. 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 Uma série de ruídos rápidos de colisão de metal soou, e a multidão olhou em volta. Eles perceberam que estavam no topo do terceiro pico no sul, e havia estátuas de 20 metros de altura do deus da guerra que levantava a espada e o escudo por todo o campo. Atrás dessas estátuas, era o penhasco que tinha mais de 600 metros de altura. Nuvens bloqueavam a visão de muita gente, e o vento forte dificultava que as pessoas se ouvissem. Os ruídos de colisão de metal soaram de todas as correntes de ferro negro que estavam à beira do campo. Numerosas correntes de ferro negro estavam ligadas a um lado do campo onde ficava uma estátua do deus da guerra, e a outra extremidade das correntes de ferro se estendia até as nuvens. Enquanto o vento soprava, essas correntes de metal batiam umas nas outras e faziam barulho. Por favor, siga-me. O homem de meia-idade, que tinha uma barba curta, acenou para a multidão e disse. Ele caminhou até a borda do campo e pulou nas correntes de ferro em movimento. Com um movimento suave e firme, ele correu em direção às nuvens enquanto pisava nas correntes. Todos ficaram surpresos. O pico era alto e o vento era forte. Se algo acontecesse e uma pessoa caísse, ele ou ela seria morto. Todo mundo tem que passar pelas correntes. Para onde essas correntes levam? Muitas pessoas hesitaram. Após um momento de silêncio, Espada Perversa blindada de prata colocou as mãos na cintura e zombou. Vocês são galinhas. Deixe-me te mostrar. Depois que ele disse isso, ele imediatamente pulou nas correntes e desapareceu nas nuvens como um relâmpago. Desde que alguém assumiu a liderança, os outros seguiram o exemplo. Desta vez, a princesa Cindy foi invejada por outros. Depois de um curto canto, um par de asas mágicas translúcidas verdes apareceu em suas costas, e ela desapareceu nas nuvens depois de alguns tremores. Parecia que os magos tinham vantagens aqui. Logo, havia apenas alguns mestres aqui. A maioria deles eram os mais fracos do grupo. Depois que eles se olharam em uníssono, eles não resistiram ao desejo de querer assistir à Batalha dos Santos Marciais e todos pularam nas correntes enquanto rangiam os dentes. Fei foi a última pessoa que pulou nas correntes. Ele só se moveu depois que todos os outros desapareceram nas nuvens. Ele estava pensando em alguma coisa. Depois de ver aqueles homens de meia-idade com espadas e escudos, ele teve uma sensação muito estranha. Parecia familiar, mas diferente. Fei teve um sentimento sinistro desde que ele acordou, e ele sentiu que algo ruim ia acontecer. Não, esse sentimento era mais forte. No entanto, este não era um lugar para pensar sobre isso. Ele pulou nas correntes e se moveu rápido. Essas pontes de correntes não eram um desafio para ele. Neste momento, um grito soou. Havia uma pedra quadrada na outra extremidade das correntes de ferro. Era maior que o campo no terceiro pico ao sul, e ficava entre as nuvens. Sua distância real era de menos de 1000 metros de distância do terceiro pico no sul, e só levou alguns minutos para os mestres chegar até aqui. Logo, apenas algumas pessoas estavam desaparecidas. Mas como uma das pessoas desaparecidas era o rei de Chambord, era um pouco estranho. Assim, enquanto todos estavam curiosos, barulhos agitados soaram quando o rei de Chambord apareceu como uma pessoa em cada uma das mãos. Obrigado, majestade.
Sua Majestade, obrigado por salvar minha vida. Assim que as duas pessoas desembarcaram, eles rapidamente se curvaram e agradeceram a Fei. Descobriu-se que essas duas pessoas quase caíram do penhasco quando o vento forte passou, e elas foram salvas pelo rei de Chambord. Essas duas pessoas ficaram muito gratas pela ajuda. A única coisa era que o caminho que o grupo precisava seguir era ainda as correntes de ferro, então essas duas pessoas não ousaram continuar. Eles tinham que ficar no primeiro pico no leste por enquanto, e as pessoas os ajudariam a descer. Depois de mais 6 pontes de ferro, o grupo finalmente chegou ao meio no pico central em forma de espada. O terreno na montanha Santo Marcial era muito perigoso, e era difícil para os guerreiros de 4 estrelas chegarem até aqui. Era impossível que tropas normais ou pessoas normais conquistassem a montanha Santo Marcial. Foi uma sorte que havia um caminho dentro do pico central em forma de espada a partir da metade do caminho, e era muito mais seguro. Depois de uma hora de caminhada no caminho longo e encaracolado, luzes naturais apareceram, assim como todos estavam prestes a ficar impacientes. Todos correram para a frente e saíram do túnel. Eles ficaram surpresos quando saíram. Havia colinas, gramíneas verdes, flores desabrochando, árvores altas, brisas leves, rios fluindo, animais inteligentes. Era inverno frio em Zenith, mas parecia a primavera aqui. Parecia que este lugar estava isolado de todos os ruídos e conflitos no mundo exterior, e mesmo respirar o ar fazia com que as pessoas sentissem que já haviam esquecido todas as preocupações e problemas que tinham antes.